Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu faço a leitura, os irmãos acompanham visualmente. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Iscar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. E então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Amém? Pode sentar. Bom, hoje nós vamos começar um novo estudo referente ao livro de Êxodo. Esse estudo ele tem por finalidade ser uma introdução do livro. Esse ensino, eu tento nesse ensino juntar todos os elementos necessários para que você possa fazer uma leitura inteligente do texto, considerando vários aspectos que muitas das vezes, olhando para o texto, fazendo uma leitura comum, acabam passando despercebidos. Então é fundamental que esses aspectos do texto sejam considerados para uma maior compreensão da ação de Deus, né, e para uma maior compreensão do conteúdo bíblico. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Então essa inspiração está sobre o escritor, para a escrita. Então todo o texto é importante, todo o texto é palavra de Deus, e todo o texto tem que ser apreciado, respeitado e considerado nos mínimos detalhes da sua composição. Bom, eu coloquei um título, e esse título ele não é meu, e coincidentemente esse título antecede o 7 de setembro brasileiro, e na verdade ele tem, em certo sentido, a ver com a ideia de que no 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil, mas não é sobre o Brasil especificamente que nós vamos falar, e sim o Êxodo. E logo nesse título nós já vemos aqui uma ideia que é própria do texto e é própria desse título, que se resume em uma palavra, a palavra independência. Mas a independência aqui é uma independência diferente. Essa independência, ela tem um aspecto diferente dos demais aspectos, ou do que diz respeito às demais independências dos países. Essa daqui é diferente por um fator que é claro quando você faz a leitura do livro de Êxodo: o fator divino. Qual independência de qual país é claramente conhecido e explicitamente conhecida como uma independência que foi promovida pelo próprio Deus? Nenhuma. A história das independências dos países, elas se deram em contextos de luta, de revolta política, de guerra armada, revolta civil. Mas nós estamos diante de uma independência diferente, em que um povo não precisou lutar, não precisou usar uma arma sequer, não precisou reivindicar
por meio de uma revolução, um povo que confiou inteiramente na ação de Deus, e é o único povo, e também o único registro de Deus atuando na independência de um povo, na independência de uma nação, na concessão da liberdade para uma nação específica, como foi a história de Israel. O livro de Êxodo é a continuação da história da família de Abraão, é a continuação da história dos seus descendentes, é a continuação da história de Isaac, é a continuação da história de Jacó, é a continuação da história dos sonhos de José, é a continuação das alianças que Deus fez com Abraão, é a continuação da estruturação da família de Abraão, dos descendentes de Abraão, que posteriormente seriam e são, neste momento, já uma grande nação, que frutificou sobremaneira de uma forma espetacular nas terras egípcias, e que agora, diante de uma nova geração de reis no Egito, tornou-se um grande problema e um grande perigo, e até mesmo uma ameaça, como o texto apresenta, que o rei concebia e entendia a nação de Israel já no Egito. Pode passar? Então o que nós vamos fazer ao longo desse estudo? Nós vamos estudar a história do livro de Êxodo, nos seus principais temas, que são fundamentais no livro, entre outros temas que são temas secundários, mas são parte do livro, e alguns se destacam. São eles, a história do povo de Israel que se dá em Gósen, no Egito, o domínio de um novo rei, o sofrimento dos descendentes de Abraão sobre o regime de escravidão, a ordem do rei para matar os recém-nascidos do sexo masculino, a história do nascimento de Moisés, as pragas, a Páscoa, a saída, a abertura do Mar Vermelho, o recebimento da lei no Sinai, a idolatria, a peregrinação no deserto e o tabernáculo. São temas fundamentais em Êxodo, são temas que não podem passar despercebidos e devem ser analisados individualmente. Pode passar. É fundamental nós fazermos a leitura do contexto histórico. Imagina você, se você escrevesse uma carta hoje para uma pessoa que fosse lê-la daqui a 100 anos, você, ainda que não perceba, você colocaria nessa carta, ou por exemplo, que o conteúdo dessa carta específica fosse a história da igreja. Imagina que você escreveria a história da igreja nesse presente momento para uma pessoa que daqui a 100 anos vai fazer a leitura. Com certeza, na hora de escrever, todos os elementos que fazem parte do seu tempo, do seu período, você escritor, eles vão entrar com você para dentro dessa carta. Sem dúvida, você ao falar da igreja do seu período, você vai deixar evidente aspectos políticos do momento em que estamos passando, provavelmente algum aspecto que diz respeito a essa guerra política que nós estamos passando pode estar nessa carta, aspectos econômicos do nosso período podem estar nessa carta ao longo da história. Conforme você for escrevendo a respeito da igreja, você pode deixar transparecer isso, você pode deixar transparecer aspectos da geografia do local onde você mora, ou do Brasil do modo geral, ao falar da igreja. Todos esses elementos que fazem parte da sua cultura, todos os elementos que fazem parte da sua realidade, acabam entrando nessa carta. E a pessoa que vai ler ela daqui 100 anos, ele ao ler, ele vai perceber esses aspectos. Por quê? Porque daqui a 100 anos o Brasil vai estar diferente. O Brasil vai ser um outro Brasil, se ainda o Senhor Jesus não voltar. Então, quando ele lê, ele vai saber fazer uma comparação, né?
do momento em que ele está e do momento em que a carta foi escrita, tendo aí um espaço de tempo de 100 anos. Imagine isso. O contexto histórico, que é uma das abordagens que a gente faz, todas as vezes que a gente faz o estudo, bem como eu tentei fazer em Gênesis, como vou fazer em Êxodo, ele nos apresenta o cenário em que as coisas aconteceram. Qual era o cenário no momento em que o povo de Israel estava no Egito? Quais são os elementos fundamentais que compõem o cenário, que é a base para o escritor escrever? O que estava em torno de Moisés naquele momento, que quando ele escreveu, ele deixou transparecer para nós. Por isso que é fundamental, para você ter uma compreensão maior de um texto bíblico, você precisa entender esse contexto, esse cenário gerador, para que você compreenda todos os aspectos que estão em torno. Em uma leitura despercebida, tudo isso pode passar despercebido por você. E você pode correr o risco de ler de ler Êxodo, como se Êxodo fosse escrito hoje. Você pode correr o risco de fazer uma leitura de um livro antigo, como se ele fosse escrevido hoje como um outro material qualquer do nosso período. E esse é o perigo, porque Êxodo não é um material do nosso tempo. Ele é válido para nós em vários aspectos da sua mensagem, mas ele não foi escrito agora. Por isso nós temos que considerar tudo que está em torno do texto. Se o texto é inspirado, se o escritor for movido por Deus a escrever, então tudo que está aqui é importante e é de interesse da igreja compreender todos esses aspectos, para que a gente entenda como que esse livro vai fazer sentido para nós, certo? Se esse livro foi escrito naquele momento para informar a história daquele povo, como que esse livro vai ter uma relação conosco aqui e agora, no hoje, no presente momento? Então, a partir dessa análise, nós sabemos aquilo que não diz respeito a nós e aquilo que para nós é fundamental. Por isso nós vamos fazer essa análise de alguns aspectos que eu considerei importante como parte do texto. Pode passar. É muito importante, e muitas pessoas não dão tanto crédito quando fazem a leitura de um texto, data e autoria. Todas as vezes que você for fazer a leitura de um texto bíblico, você tem que ter consciência desses fatores, que isso te dá uma noção e uma compreensão que você consegue se achar dentro do texto, e você consegue também analisar outros materiais que são próprios desse período. O livro de Êxodo, ele está aproximadamente a 1500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Preste atenção, aproximadamente 1500 anos antes de Jesus Cristo. E ele está 500 anos aproximadamente, de 450 a 500 anos depois de Abraão. Então, esses eventos que ocorrem estão 400 a 500 anos distantes de Abraão e 1500 anos distantes de Cristo. E Abraão e Cristo aproximadamente tem 2000 anos. De Abraão a nós, provavelmente então, está distante 4000 anos. Estamos 4000 anos distante de Abraão e estamos 3500 anos distante do evento do Êxodo. Se daqui a 100 anos o Brasil é outro, se 100 anos atrás o Brasil não era o que é hoje, imagine o que era o Egito há 3500 anos atrás. Olha quanta coisa mudou. E como a leitura do texto bíblico não é uma coisa tão simples, a mensagem central da Bíblia mas esse aspecto da Bíblia é bem mais profundo do que nós imaginamos. Então é importante isso, você saber a data, ou uma noção da data. E a autoria. Quem é o escritor do livro de Êxodo? Quem? Moisés. É isso mesmo, Mateus? É? Certeza? Tem certeza? Moisés escreveu Gênesis. Tem certeza que ele escreveu Êxodo?
Tem certeza? Eu vou te dar uma chance, você tem certeza? Foi a Isadora que falou, você vai confiar nela, você tem certeza? Moisés escreveu Gênesis, Moisés também escreveu Êxodo? Tem certeza? Tem como provar? Aí complica, né? Bom, então, Moisés é o escritor do livro do Êxodo. Evidentemente, o livro claramente o apresenta como autor, e ele é autor não só do Êxodo, ele é autor de um material maior. Não podemos esquecer que o Êxodo é parte de uma obra maior, chamada... Diz aí, Mateus. Pentateuco? Quem te falou? O Êxodo é parte de uma obra maior, que tem como autor Moisés, Pentateuco. O que significa Pentateuco? Hein, Mateus? 5 livros, exatamente. Sabe por que eu estou perguntando para você? Porque a Dioneide não veio. Então você agradece a Dioneide depois. Geralmente é ela. Bom, então o autor de Êxodo é Moisés. As crianças, não esqueçam disso. O autor do livro de Êxodo é Moisés, bem como Êxodo é uma parte de um material maior, chamado Pentateuco. Pode passar. E aí, irmãos, nós temos um fator importante, parte da minha leitura que nós fizemos aqui. Um novo rei, a história de um novo rei, que não conhecia a história de José. Olha que interessante, o texto, ele deixa bem claro, após falar da nação de Israel, e as proporções numéricas que ela tinha tomado, o texto apresenta que um novo rei ascendeu ao poder e ele não conhecia a história de José. Como é possível um rei não conhecer a história do seu próprio povo e ainda mais não conhecer a história de uma pessoa que tinha proeminência e teve um grande destaque, uma grande importância no império, como a pessoa de José? E aí eu te explico isso. No Antigo Egito, tinha um sistema de governo chamado dinastias. Dinastias era um grupo de rei de uma mesma família. E o Egito, historicamente, ele foi governado por várias dinastias. Essas dinastias guerreavam entre si. Então, era muito comum esses problemas internos, esses confrontos internos na história do Egito Antigo, diferente da história de Israel. Nós vimos esses grupos de reis guerreando entre si pelo poder. Então, o grupo de dinastias, o grupo de reis da mesma família, que governou durante o período em que José estava no Egito, é um grupo de reis diferente do que governava no período em que Moisés nasceu. Então, a história de José não era conhecido por esse novo grupo de reis do período em que Moisés nasceu. Então eles não tinham a menor consideração pela pessoa de José e pela história de José em si e como ele beneficiou o Egito pela ação de Deus na vida dele. Então, nós temos o nascimento de Moisés, né, dentro da história dessa dinastia, a opressão e o êxodo. Era o momento histórico em que Moisés estava vivendo. Esse grupo de faraós era diferente do antigo grupo do tempo de Jacó e do tempo de José. Eram dois grupos diferentes. E o texto ele deixa claro que esse novo rei
rei não conhecia a história. Esse novo rei, esse novo grupo de reis, esse novo grupo de governantes, esse novo grupo de faraós não conhecia a história de José. Por isso eles fizeram tudo o que fizeram contra o povo de Israel, contra a descendência de José que estava no Egito. Pode passar. E aí, como em toda a sociedade a gente tem, nós temos aqui a estrutura social do Antigo Egito. Nós temos aqui os escravos, de baixo para cima, os camponeses, os artesãos, os comerciantes, os escribas, os soldados, os sacerdotes e os nobres e o faraó. Vamos analisar um pouco como que era a estrutura social naquele período. Aqui, entre os escravos, nós vamos ver o local, né, social, a posição social em que estava o povo de Deus. Você vê que aqui embaixo na pirâmide, a quantidade de pessoas é maior entre os escravos e camponeses, mas tinha uma diferença. Os escravos estavam sob um regime de escravidão e os camponeses eram livres. Eles eram egípcios, eram pobres, mas eram livres. Os artesãos eram os que produziam naquela sociedade. Os comerciantes vendiam e os escribas e os soldados eram uma classe privilegiada. Os soldados porque trabalhavam ao rei e os escribas porque trabalhavam aos sacerdotes e também ao rei. Nós temos os nobres. A nobreza, na verdade, é a família do sacerdote, os descendentes a família dos sacerdotes e a família do rei compõem a nobreza. E os sacerdotes em si também formam com a nobreza aquela parte mais alta da classe social. E o faraó, como soberano de todo o Egito, ocupando o topo da pirâmide. Então, os escravos, os camponeses e os artesãos formavam a classe mais pobre. Os comerciantes, a classe média. E os escribas, soldados, sacerdotes e o faraó compunham a classe mais rica naquele período. Então, só por essa análise social e a quantidade de estratificações, né, que nós temos naquela sociedade, de camadas que nós temos na sociedade, nós vamos ver que toda essa pirâmide aqui, ela está sustentada pelo trabalho escravo e especificamente, a Bíblia também é um relato histórico, nós temos a história clara que todo o trabalho escravo era feito pelo povo de Israel, que era um povo grande, numérico, e o texto apresenta como um povo forte, né? Por isso eles trabalhavam e estavam nessa sociedade na base da pirâmide e o faraó no topo da pirâmide. Pode passar. Aí o regime de escravidão era comum nas antigas sociedades, era uma forma de expansão dos antigos impérios. Também era comum um trabalho escravo para o pagamento de impostos no tempo de cheia do rio Nilo. Além do regime de escravidão, que era fundamental para a expansão e para o crescimento do reino, porque era um trabalho barato, né? Era uma mão de obra barata, nós temos também um tipo de trabalho escravo que era utilizado até mesmo para os egípcios, evidentemente para os artesãos e para os camponeses, como uma forma de pagamento de impostos, porque no período da cheia no Egito, os povos não trabalhavam na agricultura, não cultivavam e também não pescavam. Então nesse período, as classes mais pobres no Egito se uniam juntamente com os escravos em Israel para poderem pagar impostos ao rei, e eles pagavam impostos por meio do trabalho que eles faziam. Então esse é o regime de escravidão. Nós vemos aqui nessa imagem, logicamente uma imagem fictícia, mas você começa a compreender como que as grandes estruturas, como que o Egito tornou-se um império tão grande, tão poderoso, né? Se não pela mão de obra dos escravos.
E nós vemos na leitura de Êxodo, quem está fazendo a leitura vai perceber que o regime de escravidão a qual os israelitas estavam submetidos era um duro regime, era de intenso sofrimento, e de modo que os israelitas clamavam a Deus pela sua liberdade, clamavam a Deus pelo seu sofrimento. A própria Bíblia fala que o clamor desses homens chegaram até Deus. Um ponto importante aqui no mesmo livro, no capítulo 1, diz assim, ó: capítulo 1, versículo 11: então puseram sobre ele feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E versículo 13: e os faziam servir com dureza, assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. Olha o regime pelo qual o povo de Deus, a descendência de Abraão, o povo que Deus disse a Abraão que seria um povo abençoado, estava passando. Era uma dura servidão, era um duro sofrimento. Esse texto, ele também tem um paralelo quando nós fazemos uma leitura para os nossos dias, o estado do homem que vive debaixo do pecado. Se nós fizermos esse paralelo, é um paralelo que todos fazem, né? Quando nós falamos do Egito, você tem que sair do Egito, porque o Egito é o mundo. Nós podemos fazer aqui um paralelo com o homem que está debaixo do pecado, escravizado, é usado, está sobre um profundo sofrimento, inimizade com Deus e um estado deprimente, amargurado, sofrido, e que clama por independência, por liberdade, que precisa da liberdade. E essa história de Êxodo é uma história de liberdade, é a história da liberdade do povo de Deus, é a história do povo que pedia por libertação, pedia por uma vida livre. E é um fator importante. Ao fazer a leitura e ao compreender a história de Êxodo, você tem que olhar para o seu passado, o tempo de escravidão que você vivia no pecado, e olhar para a sua situação hoje, liberto do pecado, e hoje sobre serviço da justiça divina. Não deixe de olhar para a história de Israel. O próprio povo de Israel foi advertido a olhar a sua própria história. E nós também temos que olhar a nossa história, a história do tempo que nós estávamos presos no pecado, para então nós valorizarmos a nossa liberdade. Um 7 de setembro diferente, um 7 de setembro diferente, movido pela mão de Deus, pela ação de Deus nas nossas vidas. Enquanto tem muitas pessoas brigando por liberdade social, ao mesmo tempo a igreja não pode perder não perder a visão, né, de que o mundo precisa também de liberdade espiritual. Pode passar. Outro aspecto importante naquele período, e é um aspecto que eu fiz questão de trazer aos irmãos, é a medicina egípcia. Naquele período, a medicina egípcia era a melhor medicina de todo o mundo. Nos dias de Jesus, ainda era a medicina egípcia a melhor medicina do mundo. Mas a medicina, bem como nós conhecemos, ela nasce como um outro tipo de aspecto, o aspecto religioso, e ela era conhecida no passado como a antiga feitiçaria.
a medicina que você conhece hoje, ela nasce na feitiçaria. A medicina que você conhece hoje, nasce na feitiçaria. Pode passar, pastor, por favor. Pastor Vinícius. Os melhores médicos do antigo mundo eram do Egito, tendo evidências que datam de 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo. A medicina tem o seu primórdio na antiga feitiçaria. Logo, o médico era o feiticeiro que usava elementos da natureza, bem como animais, para realizar poções e feitiços mágicos. De igual modo, o uso de palavras mágicas e invocação das suas divindades faziam parte do processo de cura. Logo no antigo mundo, o que intrigava muito as pessoas eram a morte e as doenças. A morte e as doenças, desde o princípio, intrigou muito as pessoas. Como que se dava esse processo de morte? Como que se dava o desenvolvimento das doenças? Para nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, sabemos exatamente de onde essas coisas advêm. Mas naquele período, não era bem assim. Tendo em vista a idolatria, que era a parte clara daquele contexto egípcio, nesse contexto era comum, e foi comum o desenvolvimento da ação dos feiticeiros, que promoviam trabalhos com o uso de elementos da natureza para poder promover curas com aquelas pessoas que estavam doentes e para tentar também encontrar soluções para o problema da morte. Pode passar. Então, dentro desse aspecto, nós temos um problema que ainda hoje muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Foi inclusive um dos aspectos que o pastor apresentou aqui na semana passada, no culto da quarta-feira, e eu falei que a feitiçaria era o paralelo bíblico ou a advertência bíblica para o uso de drogas. E aqui eu faço uma pergunta que tem tudo a ver com o Êxodo, e você vai entender por quê. O que a Bíblia fala sobre o uso de drogas? Parece que eu estou tentando forçar o texto para trabalhar essa temática, mas não estou. A Bíblia, ela não cita o nome das milhares de plantas e substâncias de origem mineral, animal e vegetal, com finalidades entorpecente ou religiosa, pois não é parte da sua mensagem central tratar esse assunto, mas cita diretamente e explicitamente a condenação da prática. Ela assim o faz em Gálatas 5:20, quando ela cita feitiçaria, dentro de uma estrutura lógica antecedida pelo pecado de idolatria. Ou seja, em Gálatas, você começa, quando ele fala obras da carne, ele, antes de citar feitiçaria, ele cita idolatria. E já vou dizer por quê. Para o leitor atual, a palavra feitiçaria não é sinônimo de uso de substâncias entorpecentes, e sim uma prática de raiz afro ou africana. Mas, olhando na história, vemos a feitiçaria como uma prática do Egito e da Índia Oriental. Nós vemos na história do Egito, nós temos fundamentos o suficiente quando vemos na história do Egito o desenvolvimento da feitiçaria. E hoje, o uso de drogas, que nós vemos como um problema social e até mesmo espiritual na nossa sociedade, ele tem primórdios na antiga medicina, porque é na antiga medicina, ou seja, na antiga feitiçaria, que é desenvolvido as drogas, o uso de drogas, para finalidade curativa. Era comum naquele período, o feiticeiro, ele criar poções com elementos da natureza, de origem mineral, de origem vegetal, principalmente de origem vegetal, as plantas, e também de origem animal, partes de animais, sangue de animais, veneno de animais, para poder desenvolver drogas com finalidades curativas,
ou até mesmo com finalidades de envenenamento. É na antiga feitiçaria que os remédios, né, o que hoje para nós são os remédios, e que também é considerado drogas, foram começando a se desenvolver, alienados evidentemente com a religião, com a idolatria. Esses elementos naturais, ou seja, essas drogas naturais, eram associadas à idolatria, eram associadas ao culto, era associado a invocações de poderes, a palavras mágicas, e era por meio desse processo que eles buscavam a prática da cura, ou a prática do envenenamento, ou a prática do entorpecimento. Pode passar. E aí, nós temos na Bíblia uma palavra clara, que tem vários sinônimos, várias variantes, né? Que é a palavra farmakeia, no grego. Da palavra farmakeia e as suas variações originam as palavras remédios curativos, drogas venenosas para matar, drogas sexuais, que as drogas também eram utilizadas com finalidade entorpecente, né? Com fins sexuais, para fins sexuais, como ainda hoje nós vemos. Drogas para entorpecer e tirar vantagem de pessoas, remédios, farmácia, cura, feitiçaria, feitiços, médico e medicina. Todas essas palavras variam ou têm variações na palavra farmakeia, que é a palavra citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Então, para um leitor que, quando faz a leitura do texto e lê feitiçaria, para nós hoje, nos remete àquelas práticas de macumba, né? Sempre práticas de matriz africana. Mas não tem nada a ver com isso. Existe, lógico, nessas religiões afro também a prática da feitiçaria. Mas a feitiçaria antiga, de onde origina a medicina, é que promoveu e criou estas coisas. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando condena a feitiçaria, evidentemente ele tem em mente tudo que compõe a feitiçaria, inclusive o uso de drogas. E claramente, em Gálatas capítulo 5, a referência é ao uso de drogas. A idolatria antecedente e ao uso de drogas. Então, a Bíblia não cita, por exemplo, individualmente as drogas que, por exemplo, hoje são consumidas pelos jovens e pessoas de modo geral. Mas a prática do uso de drogas, ela condena. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo, mas a Bíblia não condena o uso de drogas. Condena sim. Farmakeia. Da antiga feitiçaria nasce o uso de drogas. É só você buscar a raiz da feitiçaria em Gálatas 5:20. Busca a raiz, pesquisa. Você vai ver que essa palavra claramente faz condenação ao uso de drogas. Todas as vezes que uma pessoa dizer assim, a Bíblia não condena o uso de drogas, você cita Gálatas 5, capítulo 20. Faz sim. Ela não apresenta exatamente o nome das drogas. Por quê? Porque o texto bíblico não está preocupado em resolver o problema das drogas. A apresentação do texto bíblico e a história do texto bíblico está introduzindo a pessoa de Jesus no cenário mundial, a fim de salvar toda a humanidade. Mas se a Bíblia estivesse interessada em determinado assunto, claramente ela apresentaria. Como a Bíblia também não apresenta muitos outros assuntos, mas dá princípio claro a todos eles. Então, para o uso de droga, temos uma condenação sim, é obra da carne. Gálatas 5, capítulo 20. Feitiçaria. A raiz de feitiçaria vem os conceitos de cura, farmácia, farmacêutico, médico, medicina, bem como, se você fazer uma análise dos símbolos das medicinas hoje, você vai ver paralelo com lendas antigas, com mitos antigos. Por exemplo, você já viu o símbolo da oftalmologia?
Se você fizer uma análise nesse símbolo, você vai ser remetido ao Egito. Você já viu o símbolo da medicina? O cajado com uma cobra enrolada? É místico. É místico. Os maiores médicos do mundo têm origem nos antigos feiticeiros. Muitos processos de cura vieram das antigas feitiçarias. Se você fizer uma leitura da lei, você vai ver que a lei, e aí a gente vai trabalhar isso algum dia, a lei, em vários aspectos, ela confronta a feitiçaria, porque ela não permite o uso de vários elementos e de comer vários animais, porque eles têm aspecto religioso também. Esses animais, eles têm não só o perigo em suas substâncias, e aí nós temos a questão de que a lei também protegia a saúde dos israelitas, mas também ela tinha esse aspecto de confrontar a antiga feitiçaria. Então, está aí um texto que é importantíssimo. Pode passar? E olha aí, dois famosos antigos feiticeiros. Janes e Jambres resistiram a Moisés, capítulo 7, versículo 11. 2 Timóteo 3, 8. Assim resistem à verdade. Esses dois homens, dentro da tradição judaica, na tradição judaica, e aí nós estamos fazendo a leitura, na verdade, de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, quando Paulo cita o nome desses homens, porque em Êxodo não está o nome deles, Janes e Jambres, mas na tradição judaica está, e o Paulo é judeu, e ele sabe disso, ele conhece a tradição. Esses dois homens são conhecidos feiticeiros, que usavam da magia e resistiram a Moisés, fizeram resistência a Moisés, e o nome deles ao longo da história sempre foi considerado como sinônimo de resistência à verdade ou resistência a Deus, ou oposição a Deus. Nos contos judaicos, isso era apresentado de várias formas. Eu não tenho aqui agora esse material para os irmãos, mas nos contos judaicos, até mesmo os judeus, para se referir a outros inimigos, eles faziam memória de Janes e Jambres, como dois homens que resistiram a Deus, mas foram vencidos no combate com Moisés. E aí a história você lê em Êxodo no capítulo 7, no versículo 11. Esses homens eram antigos feiticeiros. Esses homens criavam poções, drogas, remédios e associavam esses métodos à idolatria. É um ato, até que me perguntaram esse dia sobre a medicina alternativa. E aqui nós temos paralelo da medicina alternativa. O problema da medicina alternativa é esse, que ela utiliza-se da religião, da crença, de filosofias, de invocações. Daí está o perigo de você recorrer a esses meios. Por exemplo, hoje é muito comum os meios orientais, né? Mas você está sobre o risco, ou incorre ao risco, de aderir a um meio que na verdade se dá dentro da religião, dentro da idolatria, e tem algum tipo de invocação, ou de magia, ou de filosofia por detrás. Esse é o perigo. Nós vemos que a medicina, ela tomou um novo aspecto a partir do século XVIII, e um pouco depois da Reforma Protestante, com a racionalização do saber, o abandono da visão metafísica que a igreja tinha em relação às doenças, às pragas, e aí nós vemos a ascensão da ciência e os tratamentos e conhecimentos empíricos a respeito da medicina. É nesse período em que começa-se as reproduções, por exemplo,
reproduções científicas, com uso de materiais científicos, uma análise científica, sem aquela visão religiosa que era comum do período da Idade das Trevas. O Egito ele não avançou, de certo modo, tanto quanto deveria avançar, porque até hoje o Egito ainda associa muito a medicina à religião. Bom, de modo geral, nós também assim fazemos, porque nós entendemos que existe a medicina, conhecimento médico, mas que Deus é a nossa cura, né? Mas o problema é a idolatria por parte dos egípcios. Pode passar. Bom, nós temos aí um monumento muito conhecido que são, né, as pirâmides do Egito e a esfinge. São construções que se deram graças ao trabalho escravo dos povos que estavam sob o domínio do Egito, que são conhecidos como os antigos zigurates, né? Que eu falei que a palavra zigurate significa as grandes construções. Na antiguidade nós vamos ver muitas grandes construções. E geralmente esses templos tinham subdivisões. A parte de baixo era o celeiro, a parte do meio era o local que ficava a família do faraó, as pessoas mais ricas e os sacerdotes, e a parte de cima ficava o faraó, né? Porque sempre no topo, sempre lá em cima, era o local onde se manifestava a divindade na crença deles. A divindade vinha do céu e já chegava na parte mais alta, e dali tinha acesso ao faraó. Bem como o faraó, sendo a divindade, ele deveria estar na parte mais alta, porque na antiguidade o conceito de Deus é sempre aquele que está no alto. Até um dos nomes que é atribuído ao nosso Deus é El Elyon, que significa Altíssimo, né? Esse conceito de geografia é parte das religiões do mundo, de que a divindade ela está no alto, né? E nós embaixo. É um tema delicado, a gente pode tratar isso algum dia, mas não é bem essa lógica. A lógica correta é dimensional, não é geográfica. Não é que você vai pegar um foguete e vai virar ele para cima e vai subindo, 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 e em algum momento você vai bater lá na porta do céu. É dimensional, é diferente. A dimensão da existência de Deus é diferente da dimensão humana. Mas isso é assunto para outra hora. A ideia que dentro de qualquer religião você encontra é que a divindade está em cima, os súditos embaixo, e nas regiões inferiores está as divindades do mal e o mundo dos mortos. Não é assim? Mas imagine, a Terra é redonda. Se o céu é para cima aqui, o outro lado do mundo, o céu é para baixo? Entendeu? Alguns entenderam. Eu não tenho culpa se o Bruno não entende